e nós estamos analisando o livro de Josué, um livro muito importante no Antigo Testamento, até porque marca uma transição de quando o povo estava no Egito, como escravo. Moisés foi o grande libertador, conduziu o povo à saída, ao êxodo do Egito. O povo passou ali um grande tempo no deserto, e aí aquela promessa que foi dada lá a Abraão, a promessa foi dada aos antepassados, olha, vocês vão conquistar uma terra prometida, uma terra onde mana leite e mel, uma terra maravilhosa. E 2 homens puderam contemplar essa terra antes mesmo de entrar. Alguém lembra o nome desses 2 homens? Não. O grupo ali, Josué e Caleb, é o grupo do pastor Yuri, está estudando aí todas as tardes. Se você tem interesse de se aprofundar mais ainda, mergulhar mais ainda na Bíblia, todos os sábados às 3 da tarde acontece aqui o que nós chamamos de classe bíblica, ou uma classe de estudo da Bíblia. Então o grupo se reúne ali, o pastor Yuri junto com o grupo analisa ali as escrituras, as sagradas escrituras. Isso é importante na nossa caminhada, na nossa jornada, para compreender mais o plano de Deus para a nossa vida. Então esses 2 rapazes, Josué e Caleb, eles contemplaram um pouco ali a terra prometida, eles viram ali alguns desafios para conquistar essa terra, não desanimaram, voltaram ali otimistas, enquanto os outros ficaram ali os outros espias ficaram meio duvidosos. Mas enfim, o Moisés, o grande líder, ele morreu, e aí agora entrou aí em cena Josué para assumir esse compromisso de conduzir o povo à terra prometida. Mas para conduzir o povo à terra prometida, para que eles pudessem vivenciar dias de glórias, tinha o que nós chamamos de superação. Eles tiveram que superar muitas coisas para conseguir alcançar, conseguir obter esses dias de glórias, terem esses momentos de entrar na terra prometida. E nós, na nossa realidade, nós temos essa mesma situação, né? Temos que superar muitas coisas para poder vivenciar dias de glória. E a partir do momento que eles entraram na terra, já começaram a avançar para a terra prometida, entraram na terra prometida, agora eles tinham que viver uma postura de acordo com a vontade de Deus para vivenciar esses dias de glória. Então a gente analisou semana passada a postura dessas pessoas e como também deve ser a nossa postura, a minha postura e a sua postura para vivenciar esses dias de glória. E dentro dos dias de glória, ou seja, dentro desses momentos de vencedores, esses momentos de como Deus pede para nós, vocês serão mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós nessa caminhada, nós nessa jornada, iremos vivenciar milagres. E a pergunta que eu faço, foi a pergunta que eu coloquei no guia para a gente analisar aí na mesa de convivência, quantos já vivenciaram algum tipo de milagre na vida? Eu já vivenciei. E você, com certeza, deve, nessa jornada, ter algum tipo de milagre que você experimentou, já vivenciou ou já teve aí na sua vida. E eu dei início falando de um homem que fez uma oração e um grande milagre aconteceu. Se você já foi adiantado, já deu uma olhadinha no guia, já pôde contemplar o que eu estou falando aqui. Então, eu queria ler com vocês o texto, e esse texto se encontra no seu guia. Para quem vem aqui pela primeira vez, o guia aí é a forma de a gente interagir, para você preencher, você receber uma caneta, um papel, você vai preenchendo os espaços enquanto eu for falando aqui. Então, o texto é o texto de Josué, no capítulo agora 10, no capítulo bem adiante, avançamos um pouco no livro de Josué. Infelizmente, não teremos tempo assim para poder estudar mais lições preciosas desse livro. Aqui fica o desafio para você, na sua casa, pegar o livro de Josué, folhear. Ao final eu tenho aqui 2 versos chaves do livro de Josué, depois a gente dá uma analisada. Mas vamos ler esse texto agora. Livro de Josué, no capítulo 10, verso 12 ao verso 15, que diz assim, olha: então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas. Olha só agora o que Josué, conversando com Deus, na sua oração, falou: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasser, ou seja, justos? Continuando, o sol, aí repete a mesma afirmação, o sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou em pôr-se, quase um dia inteiro,
e não houve dia semelhante a este, nem mesmo depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Surpreendente, né? Quando você lê esse texto, um homem no meio de um campo de batalha, ali orando, pedindo algo assim que eu não sei quantos arriscariam sair ali pela rua e falar: sol, pare, lua, pare. Depois eu vou explicar essa questão de relação sol e lua parando, enfim, depois a gente conversa um pouquinho. Mas pense na dimensão, na coragem desse homem, na fé desse homem em fazer essa oração e as coisas acontecerem. Eu queria trabalhar um pouco com vocês dentro desse texto. E aqui, quando nós lemos essa afirmação, o sol parou, a lua parou, ou seja, a oração desse homem, é algo assim que, se a gente for tentar, vamos provar isso, vamos fazer as pesquisas, enfim, a gente não vai ter explicação de uma forma científica, categórica. Olha, a situação é essa, o sol parou em tal dia, em tal hora e tal, isso aconteceu. É difícil a gente ter essas explicações. O que eu proponho a oferecer para vocês, de uma forma bíblica mesmo, é a palavra chamada fé, e também relacionada com milagres. E aqui tem essa afirmação nesse livro do Dr. Norman Geisler, faleceu esses dias agora, um dos maiores estudiosos da Bíblia, enfim, e ele fez essa afirmação: olha, a Bíblia faz uso de uma linguagem comum, não técnica, e que o uso de uma linguagem não científica não vai ao encontro da ciência, pois ela é anterior à ciência. Ou seja, esse autor está dizendo o seguinte: olha, quando se fala que o Sol e a Lua pararam, de fato, não foi o Sol e a Lua que pararam. O que de fato parou ali, dentro da nossa perspectiva, foi a Terra, né? Porque a Terra ela vai girando, enfim, o Sol está ali fazendo o seu trabalho. Então, algumas pessoas, mas é impossível o Sol e a Lua pararem. Né? Imagine todo o sistema, todo o sistema solar, toda aquela coisa toda. Então, esse autor está dizendo o seguinte: olha, não é o que o Josué está ali vendo, que alguma coisa parou. Então, ele escreveu que foi a Terra que parou. Mas depois, mais à frente, eu vou dar aqui uma outra explicação, uma outra ideia dessa história. O que eu quero passar para vocês é que a gente não vai conseguir achar aí informações científicas, análises para comprovar esse fato. O que nós vamos ver na história são testemunhos. É interessante a gente ver algumas coisas relacionadas com esse evento. E aqui é um fato do povo lá no Peru, nos Andes. É a mesma época, a mesma situação, milhares de anos atrás, e eu achei essa citação que diz que nos tempos do rei Tito, esse nome estranho, e Panqui, quem sabe ler essa palavra, mas está escrito aí. Dizem os antigos amaltas, e esses aprenderam com seus patriarcas, e preservaram na memória pelos seus quipos. Aí esse quipos são sistemas binários e código de leitura. Para a eterna memória, que o sol se cansou de caminhar, e se escondeu dos vivos, e como castigo sua luz sumiu por mais de 20 horas. Os índios gritaram chamando a seu pai o sol, e fizeram grandes sacrifícios para acalmá-lo, oferecendo muitos cordeiros e donzelas e moços. E quando saiu a luz do sol, após horas mencionadas, lhe agradeceram pelas bênçãos recebidas. Ou seja, esse povo, ou seja, essa nação, esse povoado, eles tiveram o mesmo fato, a mesma ideia que aconteceu no livro de Josué. Estavam do outro lado da terra, lá nos Andes, e aconteceu esse mesmo fato. Então temos um testemunho relacionado ao que aconteceu com Josué. Esse é uma outra figura, o Apolo, que também conta aí o mito grego que ele interrompeu o curso do sol por um dia. Ou seja, repetindo também a mesma história, a mesma narrativa ali de Josué no capítulo 10. Lá na Nova Zelândia também conta a história desse camarada Mauai, e ele fez com que o sol parasse também. Ele slow down the sun, né, que está em inglês aí, mas que fez com que o sol também tivesse esse retardo, retardou a velocidade do sol dele nascer. Ou seja, então, alguns povos relatam a mesma história de Josué, povos de diversas partes do mundo,
dando aí a sua veracidade no texto de Gênesis, no texto de Josué, no capítulo 10. E aqui uma foto, uma imagem clássica dessa batalha onde Josué faz oração e ali esse grande evento, esse grande milagre acontece. Esses dias, poucos dias atrás, teve aí o eclipse, né? Essa é uma foto que foi tirada lá do Chile, dessa grande obra, essa coisa maravilhosa, né? Então em nossos dias, nós contemplamos algumas maravilhas de Deus. E eu sou assim, quando eu olho para a questão dos planetas, do sistema solar, eu fico maravilhado, assim, como Deus ele organizou tudo isso. E é impressionante a gente ver essas imagens e ver que realmente é um milagre. Essas coisas que acontecem em nossos dias são verdadeiros milagres. Eu queria agora, dentro do seu guia, dando essas explicações para nós nos situarmos, trabalhar aqui o que é essa história. Ela nos ensina, falando em milagre, e eu quero afirmar que o cristianismo é uma religião de milagres. E quando a gente vai lá em Gênesis capítulo 1, vai até em Apocalipse capítulo 22, a gente vai vendo sucessões de milagres, vários milagres acontecendo na Bíblia, coisas assim extraordinárias. Já mencionei há 2 semanas atrás, quando Josué ele cruza ali o Rio Jordão, o rio abre ali, é impressionante. Moisés mesmo no Mar Vermelho, realizando aquele milagre. O próprio Jesus vivenciou muitos milagres, ele realizou muitos milagres. Então coisas assim que acontecem, são impressionantes. E o que isso tem a nos ensinar? Então isso a gente precisa trabalhar agora no nosso contexto, nos nossos dias. Então a primeira lição é que Deus, ele opera milagres sem precedentes. Então a gente vê aqui que Deus, ao realizar esse milagre no dia ali com Josué, e o próprio texto afirma que não houve dia nem antes, nem depois desse grande dia. Ou seja, é um milagre sem precedente. E esse fato não se encontra em outra parte na história. Foi algo absolutamente inédito. Não havia ocorrido nada parecido até então. Não adianta digitar no Google, será que eu vou achar alguma coisa relacionada a um dia semelhante a esse? Não. Deus opera milagres sem precedentes. E, de fato, o povo de Deus ele estava envolvido numa grande batalha. Uma grande luta ali, as pessoas estavam batalhando e Josué ele parou um momento, poxa, não vai dar tempo de a gente terminar aqui essa batalha, alcançar os nossos objetivos. Foi por isso que Josué fez essa oração. Olha que coisa extraordinária, é algo assim, sem explicação. E acontece que eles precisavam desse milagre, então Josué ele teve essa grande ideia. Olha, Deus, pare o sol. Deus, pare a lua, para que a gente possa ter tempo para vencer aqui os nossos inimigos. E assim, Josué teve ali o tempo suficiente para poder alcançar ali os seus objetivos. Algo inusitado, algo inédito, o sol parando, o dia se prolongando e as horas não passaram, mas a vitória foi alcançada. E o sol parou e Deus, em sua providência, apertou o botão da pausa solar. É fantástico isso. E agora em nossas vidas, milagres que podem acontecer sem precedentes também. Coisas extraordinárias Deus quer fazer em nossas vidas. E o que essa história nos ensina sobre Deus? E aqui quero trazer para você o que essa história nos ensina sobre Deus. Ela nos ensina, primeiro ponto, que Deus move os céus e a terra para nos conduzir a dias de glória. Por isso que o tema de hoje, lá em cima, o título você tem que quando o céu, quando a lua, quando o universo, quando o sol param por você. Já parou para analisar isso na sua vida? Que coisa maravilhosa saber que os céus, o universo, o sol, a lua, a terra, tudo para por você. Essa é uma das lições que esse texto ele tem a nos ensinar. Que Deus move os céus, Deus move a terra para nos conduzir a dias de glória. Deus para o sol se for preciso, Deus para a lua se for preciso, Deus para a terra se for preciso. Deus abre o mar se for preciso, Deus fecha a boca dos leões se for preciso, Deus faz o fogo descer se for preciso, para te conduzir a dias de glória.
Deus moverá os céus, Deus moverá a terra. Tudo para te conduzir a dias de glória. É fantástico, é extraordinário, nós entendemos o que Deus pode fazer por nós. Mas há uma outra afirmação nesse contexto do que essa história nos ensina. Segundo ponto, dentro desse primeiro ponto, que Deus ele pode nos surpreender com bênçãos ainda maiores. Nós pedimos algo para Deus e para nós, puxa, mas Deus pode dar algo muito, muito maior do que aquilo que você sonha. Já parou para pensar nisso? Semana, conversando com uma pessoa, pastor, não consegui tal emprego, a porta não se abriu, e era o emprego dos sonhos. Mas já parou para pensar que Deus pode te dar muito mais do que esse emprego que você imaginava, que era algo dos sonhos? É isso que essa história tem a nos ensinar. Deus pode nos surpreender com bênçãos muito maiores. Ele está mais disposto em fazer intervenções ainda maiores em nossas vidas. Você acha, talvez, que já viu tudo? Você acha que você já vivenciou tudo? Deus é especialista em realizar coisas muito maiores. E Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu gosto desse texto, que é o texto de Efésios 3, verso 20, que eu acabei de mencionar. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. E há uma canção no meio gospel, no meio evangélico, que diz que os sonhos de Deus são maiores que os nossos sonhos. Nós pedimos algo, Deus ele dá algo muito maior. Então essa é uma afirmação de quando Josué estava ali orando, esse entendimento, puxa, Deus ele pode dar algo maior do que eu imaginava. E aqui tem um outro texto de Isaías que ele nos mostra, eu nem mencionei esse texto, mas que ele mostra que Deus trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, verso 4. Só para mencionar esse texto. Terceiro ponto, dentro desse primeiro ponto, é que Deus está disposto a mexer, eu coloquei entre aspas aí, em coisas imexíveis por você. Dá para eu pensar, puxa, mas que coisa, Deus mexendo em coisas imexíveis por nós. E quando você pensa no sistema solar, quando você pensa no planeta Terra, e aí tem uma palavra do Dr. Rogers que diz que esse evento, de fato, ele é inexplicável. Foi a Terra que parou, foi o Sol que parou, foi... Olha, o que esse doutor diz o seguinte, olha, tudo parou. O tempo deu uma pausa. E foi isso que aconteceu nesse dia. Então, é difícil dizer, foi a Terra que parou, porque imagine, se a Terra parasse hoje, a sua rotação, ventos de mais de 1.000 km por hora, ou seja, nós seríamos arremessados aí, voando por lado, prédios seriam destruídos, pontes seriam destruídas, ou seja, Deus parou o tempo. Essa afirmação é fantástica, porque para nós pensar, puxa, Deus para tudo por nós. Deus ele está disposto a mexer em coisas imexíveis por você. Deus está disposto a mexer... Sou eu? Tá tranquilo aí, né? Pode tocar o barco. Deus está disposto a mexer em coisas imexíveis, coisas impossíveis por você. Já analisou, já refletiu nisso? Ou seja, aqui tem essa afirmação, e pensando que parar o Sol e a Lua requer um ajuste de todo o sistema do universo. Por amor, Deus faz coisas surpreendentes. Deus demonstra que Ele é quem comanda, Ele é o Criador, que tem domínio sobre a criatura. Deus trabalha para aquele que nele espera. Matthew Henry, ele é um comentarista bíblico que diz, olha, não devemos esperar milagres quando podemos usar os meios habituais. Ou seja, milagres são coisas que estão fora do nosso alcance. Se nós pudermos realizar algumas coisas, está aqui, ó o milagre. Não, isso não é milagre. As suas mãos não podem fabricar, suas mãos não podem criar, suas mãos não podem manipular. Não, milagre é coisa que está fora do nosso alcance. Então, quando você pensa nisso, pensa na sua vida, pensando naquele milagre que precisa acontecer na sua vida, entenda, Deus irá fazer.
Josué, o que ele fez? Ele apenas orou. Puxa, dentro dessa situação, estou aqui nesse campo de batalha, eu preciso ganhar mais tempo para poder derrotar o exército inimigo. Então vem na cabeça dele, Senhor, então é o seguinte, pare o sol, pare a lua, pare a terra, pare tudo aqui, dê um jeito. E Deus fez o quê? Deus parou o tempo. É fantástico isso, devemos pensar nisso e analisar isso. Então eu citei, já mencionei antes o texto de Isaías 64, verso 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, e trabalha para aquele que nele espera. Falo para você nessa tarde que espera um milagre. Quando eu falo de milagre, é milagre mesmo. Espera algo assim que não tem como você tentar dar uma ajudinha para Deus, não. É algo que só Deus pode fazer. Mas aqui está o segredo. Deus trabalha para aquele que nele espera. Deus é capaz de mover todo esse sistema onde nós estamos inseridos, sistema solar. Deus é capaz de fazer com que as coisas impossíveis se tornem possíveis. Então esse é um ponto importante dentro desse primeiro ponto. Mas há o segundo ponto, e você está aí com o seu guia, você pode preencher. Deus, Ele atende orações audaciosas. Eu já falei um pouquinho disso no começo do ano, falando sobre orações ousadas. Citei ali o texto do Novo Testamento, onde as pessoas fizeram pedidos ousados, e aqui faz eco, faz menção mais ou menos a esse tipo de situação. E o fato é que esse texto que nós vemos de Josué nos mostra algo assim estupendo. O sol parando. Mais uma vez, não quero entrar em questões se o sol parou, se a lua parou, eu quero entrar na questão do evento em si. Algo sobrenatural, algo imexível, algo que não poderia se mexer, Deus fez ali algo impossível. E o que mais surpreende nesse texto, mais do que o fato de o sol ter parado, é a razão por que Deus parou o sol. E o texto diz que não houve dia semelhante a esse. E a Bíblia diz que esse fenômeno ocorreu porque Deus atendeu a voz de um homem. É bem verdade que esse homem, Josué, não era qualquer homem, no sentido, ele era um homem de coragem, um homem de visão. Mas ele não era nenhum anjo, ele não era nenhum tipo de ser além dessa terra, um extraterrestre, ele era um homem como eu e você. E Deus, ele ouviu a voz desse homem, e esse homem é Josué. E eu gosto de mencionar aqui o texto, no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, está aí Josué, orando, exclamando ao Senhor, na presença de Israel, sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Ou seja, é um homem como eu e você orando, falando, Senhor, faça alguma coisa. Pare esse sol, pare essa lua, para que a gente possa ter tempo. E aqui eu gosto desse pensamento que diz, tome cuidado com o que você pede, pois você pode ser atendido. Já fez uma oração e falou, puxa, Deus respondeu essa oração. Não era bem assim e tal, mas... E aí? Tome cuidado com o que você pede, porque senão você pode ser atendido. Imagine Josué orando e esse evento acontecendo. O que passou na cabeça de Josué? Era um homem de fé, era um homem muito relacionado com Deus, e isso é fantástico. Então a gente tem que entender isso. Martinho Lutero, certa vez, ele orando por um amigo, e seu amigo adoeceu mortalmente, ele diz o seguinte, olha, eu lhe ordeno em nome de Deus que viva, pois eu ainda preciso de você na obra de reformar a igreja. O Senhor nunca me deixará ouvir que está morto, mas permitirá que você morra depois de mim. Por isso, Martinho Lutero falando, eu oro, esta é a minha vontade, e que a minha vontade seja feita, porque busco apenas a glorificação do nome de Deus. Sabe o que aconteceu? Aquele rapaz, ele conseguiu sobreviver àquela doença de morte, e ele morreu depois de Martinho Lutero, ou seja, foi uma oração audaciosa.
Os dias de glórias não se tornam realidade sem esses tipos de orações. Avivamentos espirituais não vêm sem o intenso clamor de pessoas que estão ali orando e buscando. Foi assim que aconteceu na história da igreja. Após a reforma, as pessoas se juntaram, oraram, buscaram, clamaram e as coisas aconteceram. Conversões na família, doenças são curadas, rumo de um país, questão na família, tudo isso acontece em corações audaciosas. As mudanças são necessárias quando nós oramos. E sobre isso, algumas coisas importantes nós precisamos saber. Que nada é impossível para Deus. E é uma coisa interessante, que essa questão de possibilidade e impossibilidade é uma coisa humana, porque para Deus não existe nada disso. Deus, ele realmente, para Deus, tudo é possível. Então nós precisamos colocar diante de Deus as nossas impossibilidades. E o fato é que nesse mundo tecnológico, nesse mundo que nós vivemos hoje, muitas vezes nós não damos espaço para milagres acontecerem em nossas vidas. Isso é algo da gente pensar. Nesse mundo que vivemos hoje, as coisas parecem... a gente não dá espaço para o sobrenatural. Então a gente nós precisamos nos desconectar um pouquinho e, e entender e deixar com que Deus venha agir em nossas vidas. Então Deus tem alegria em fazer coisas que vão glorificar o nome dele. Isso aqui é um ponto importante. Quando Josué ele pediu para que o sol parasse, ele entendeu que isso era para quê? Para glorificar o nome dele. Agora pare e pense, você que está em busca de algo na sua vida. Será que isso que você está buscando irá glorificar a Deus, sim ou não? Para você pensar. Aqui eu posso dar alguns exemplos. Eu quero buscar uma pessoa que venha estar comigo ao meu lado. Essa pessoa que você vai se relacionar, isso era para glorificar a Deus, sim ou não? Eu quero um melhor emprego, eu quero uma posição melhor. Isso vai fazer com que o nome de Deus seja exaltado. Eu quero que os meus negócios eles sejam alavancados. Isso vai fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Então a oração de Josué ela nos ensina, nos dá grandes ensinamentos para nós pensarmos aí e analisarmos em nossas vidas. Deus é um Deus de milagres, eu acredito nisso. Mas os milagres acontecem, e aí nessa esfera, onde o nome de Deus também é glorificado. E as coisas impossíveis, elas acontecem. Então aqui, terceiro tópico, o último tópico que diz que Deus, ele trava as nossas batalhas. E em dias de glórias nós teremos batalhas, nós teremos lutas, nós teremos desafios. Mas Deus, ele quer deixar bem certo para mim e para você, que ele trava as nossas batalhas. Ele luta por nós. E aqui eu já mencionei um fato, nesse ano mesmo, de Josafá, ali no meio daquela situação, Deus travando batalhas para com ele. Foi já mencionado aqui a história de Davi ali indo lutar com o gigante, Deus travando a batalha junto com Davi. Então temos alguns exemplos na Bíblia de Deus travando nossas batalhas. Em Josué 10, verso 14, nunca antes nem depois houve um dia como aquele quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, olha só a última frase. O Senhor lutava por Israel. Em outras palavras, para os nossos dias, Deus luta por você, Renan. Deus luta por você, Elias. Deus luta por você, Maria. Deus luta por nós. Então, nesse entendimento de milagres, quando o mundo, quando o sol, quando a lua para, é Deus lutando por nós. Essa é a compreensão que o texto nos ensina. E aqui alguns exemplos. O Senhor lançou confusão diante de Israel, que lhe impôs grande derrota em Gibeão. Alguns exemplos. 1 Samuel 17, verso 45. Davi, porém, disse aos filisteus, você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, o Deus dos Exércitos, Israel, a quem você desafiou. Então, as lutas que eu e você temos não é uma luta solitária. Você não é um lobo solitário nessa luta. Deus está contigo, Deus está ao seu lado para lutar essa batalha. Então essa foi a ideia de Davi. Olha só aqui
uma outra ideia, eu já mencionei a ideia de Josafá, que Josafá está ali no campo de batalha, e Josafá olha, quem vai lutar por nós? Deus vai lutar por nós. Então, aqui algumas lições que nós podemos aprender de tudo isso que nós falamos nessa tarde. Deus parou o sol até o povo ter tempo suficiente para consumar a vitória. Parar o sol foi o modo que Deus usou para contribuir ou determinar a vitória ao seu povo. E a ação foi decisiva para a vitória daquelas pessoas. Essa é uma lição para nós. Deus, ele parou o sol para consumar a vitória daquelas pessoas, para que aquelas pessoas pudessem obter aquilo que eles desejavam. O mesmo nas nossas vidas. Deus está disposto a fazer tudo isso para que você possa obter a sua vitória. Um outro ponto importante, Deus sabe que há coisas em nossas vidas que não temos capacidades de fazer sozinho. Já mencionei isso, reforçando isso. Deus sabe disso. Se você não tem capacidade de fazer sozinho, o que ele vai fazer? Ele vai entrar no jogo, ele vai entrar na jogada. Você não vai estar aí lutando sozinho, Deus vai estar contigo. Então essa é uma afirmação que Deus quer nos dar, uma certeza, uma segurança que Deus está ao nosso lado. Assim como ele esteve com Josué, assim como ele esteve com outras pessoas aí na caminhada nas histórias bíblicas. Deus sabe que as impossibilidades, elas nos afligem. E aqui falo para pessoas que já passaram por processos difíceis na vida, com questão de doenças, questões aí familiares, coisas impossíveis. Deus sabe que tudo isso há de acontecer em nossas vidas. E as impossibilidades de questões financeiras, área profissional, enfim, impossibilidades no casamento, Deus sabe que isso irá nos afligir. Mas a moral da história, ou seja, o resumo aqui da história, o mais impressionante de tudo isso é Deus ouvir as orações de pessoas que são falhas e pecadoras, como eu e como você. O mais impressionante nessa história não foi Deus parar o sol, enfim, não foi Deus parar a terra, não foi nada disso. Foi Deus inclinar o seu ouvido para ouvir a voz de Josué. E nessa tarde, Deus também está disposto a parar toda a agenda dele para ouvir também a nossa voz. Para que possamos vivenciar dias de glória. Posso aqui desse texto de Josué 24, verso 15. É um texto-chave no livro de Josué. E esse texto é clássico para a gente entender aqui qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida nesses dias de glória. Aí Josué faz uma declaração para o seu povo, olha, porém, depois de tudo isso que vocês viram, Josué falando para as pessoas, Deus nos tirando do deserto, Deus nos conduzindo ali a passagem do Rio Jordão, passando ali por Jericó, dominando várias cidades, vários reinos, ele diz, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aí a decisão de Josué foi muito clara. É o seguinte, depois de tudo isso, eu ainda afirmo, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para você vivenciar dias de glória, está aí uma chave. Você e a sua casa, você e a sua família, servirem ao Senhor. Um outro texto-chave também no livro de Josué, nós não vamos ter tempo de analisar todo o livro, mas é para a gente entender aqui a lição. Aqui está errada a citação, está 1 Samuel, mas é Josué, é o texto de Josué. Enfim, está escrito o seguinte, então Samuel tomou uma pedra e pôs em Mipsa e chamou Ebenezer e disse que até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, aqui Deus dando a clareza de que é Deus que nos ajuda, é Deus que nos auxilia. Então, lição para nós. Deus, ele está conosco. Deus quer realizar milagres em nossas vidas. Para nós vivenciarmos dias de glória, nós temos que experimentar esses milagres em nossas vidas. E a oração que eu queria fazer por vocês hoje, nessa tarde,
é uma oração de milagre. Uma oração que você precisa vivenciar um milagre na sua vida. Eu não sei qual é o milagre que você quer experimentar nesses dias de glória, nesses momentos que você está vivendo nessa terra. Mas Deus sabe, você sabe no seu coração. Eu queria ter a permissão agora, nesse momento, de orar por você, de orar pela sua vida. Na minha vida eu tenho alguns milagres que eu desejo que Deus realize na vida da minha família, na vida de algumas pessoas que eu conheço. E eu quero fazer aqui, desse momento, um momento de súplica, um momento de clamor. Assim como Josué, no meio daquela batalha, orou, quero fazer isso por você. Eu poderia orar por você nesse momento, pedir para que você feche seus olhos, cubra sua fronte, para que a gente possa clamar, pedir a Deus os milagres que nós precisamos. Grandioso Deus e Pai, muito obrigado por essa exposição, por essa leitura, por essa história maravilhosa que está na Bíblia. Uma história de um homem que teve muita fé, um homem que, no meio da batalha, no meio da luta, clamou ao Senhor, pedindo para que algo sobrenatural acontecesse, e isso aconteceu. E nessa tarde, alguém que precisa também de algo sobrenatural em sua vida, precisa de um milagre. É que eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa realizar esse milagre na vida deste homem, esse milagre na vida dessa mulher. Tu sabes, Senhor, a necessidade do seu povo, a necessidade das pessoas que te buscam. Por favor, Senhor, realize esses milagres. Que essa semana mesmo já possamos vivenciar esses dias de glórias em nossas vidas. Que possamos experimentar esses milagres, essas gotas que caem do céu para nos abençoar. Por favor, Deus, faça com que a gente possa vivenciar milagres constantemente, seja no nosso casamento, na nossa saúde, no nosso trabalho, com os nossos familiares. Por favor, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pelos nossos erros e também pedir uma semana abençoada à presença de Jesus. Nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa vivenciar dias de milagre. Nós teremos agora uma música e logo após a música teremos aí um coffee break. Então não vai embora antes de estar conosco ali, compartilhando momentos fraternais, conversarmos e dialogarmos um pouquinho mais.